Princípio da anterioridade nonagesimal. Artigo 150, inciso 3, a linha C. Observe, meus caros, que o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal foi incluído na Constituição como regra para todos os tributos com a Emenda Constitucional 42 de 2003. Aliás, uma raridade, uma emenda à Constituição que promoveu alterações no sistema tributário nacional para beneficiar o contribuinte. Explique-se. Quando da promulgação do texto constitucional, em 5 de outubro de 1988, nós tínhamos apenas o princípio da anterioridade anual ou de exercício. Havia uma previsão lá no artigo 195, parágrafo 6º, para as contribuições de financiamento à Seguridade Social. Era denominada anterioridade mitigada ou anterioridade especial. Mas por que mitigada? Por que especial? Porque aparentemente o princípio da anterioridade nonagesimal, conhecido por algum como noventena, era uma garantia reduzida, menor, bem mais tímida ao contribuinte. Ora, princípio da anterioridade nonagesimal. O prazo exigido entre a publicação da lei e a cobrança do tributo instituído ou majorado era de apenas 90 dias. No caso, as contribuições sociais para financiamento da Seguridade Social. Já para todos os demais tributos, claro, com as exceções constitucionais que nós vimos, o prazo mínimo era do exercício financeiro seguinte. Percebam, foi assim até 2003. Qual foi a prática do parlamento em se tratando do princípio da anterioridade anual? Aquela velha máxima do brasileiro, né? Como se existisse um tipo ideal de brasileiro. Na minha opinião, só no imaginário, né? Não existe unidade. E é uma pluralidade de concepções, mas esse jeito matreiro do brasileiro de deixar tudo para a última hora acabava por prejudicar o contribuinte e por frustrar a finalidade constitucional do princípio da anterioridade. Então percebam, se uma lei era publicada no dia 20 de dezembro, a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte, menos de 2 semanas, o poder público já estava autorizado a cobrar um novo tributo ou um tributo preexistente majorado. Isso era absolutamente desproposital. Até que, por fim, em 2003, depois de um movimento de lobby, né, dos grandes empresários, de grandes grupos empresários, conseguiram aprovar a emenda 42 de 2003, que, entre outras alterações, acresceu a linha C ao inciso 3 do artigo 150, prevendo como regra a anterioridade nonagesimal cumulada com a anterioridade anual ou de exercício, conforme já vimos, para todos os tributos. Então percebam, como interpretar o princípio da anterioridade anual cumulativamente com o princípio da anterioridade nonagesimal. É simples. Pelo princípio da anterioridade anual, nós já vimos. Um tributo foi instituído ou majorado, eu só posso cobrá-lo a partir do exercício financeiro seguinte. E quando começa esse exercício financeiro seguinte? 1º de janeiro de cada ano, conforme o artigo 34 da Lei 4.320/64. Ótimo, mas não basta, a partir da Emenda Constitucional 42 de 2003, que se respeite a entrada do novo exercício financeiro. É necessário, doravante, que seja respeitado, no mínimo, um lapso temporal de 90 dias. Então percebam, se o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei e o presidente da República sancionar, promulgar e publicar até o dia 3 de outubro, esse novo tributo, instituído ou majorado, poderá ser cobrado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, porque vai estar observando
simultaneamente o princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Então percebam, se uma lei for publicada no dia 22 de dezembro, não basta aguardar o dia 1º de janeiro. Evidentemente, eu estou me referindo a uma lei que instituiu ou majorou um novo tributo e que se sujeita simultaneamente ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Esta, portanto, é a lógica do princípio da anterioridade nonagesimal. Mas percebam, nós temos diversas exceções. Na tela, percebam, meus caros, aí na tabela, que a base constitucional que nos apresenta as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal está toda no artigo 150, parágrafo 1º. Então nós temos aí o imposto de importação, imposto de exportação e IOF. Se você estiver atento à leitura da tabela anterior, você vai perceber que o IPI não está aqui. Logo, o IPI é exceção à anterioridade anual, mas não é exceção à anterioridade nonagesimal. Se uma determinada lei ou mesmo um ato normativo infralegal majorar o imposto sobre produtos industrializados, o IPI no caso, não precisa aguardar o exercício financeiro seguinte para cobrá-lo majorado. Porém, é necessário aguardar 90 dias, no mínimo, entre a data da sua publicação e a sua produção de efeitos. O segundo tributo que está previsto na tabela, exceção à anterioridade nonagesimal, é o imposto extraordinário de guerra. O terceiro que nós temos aí é o empréstimo compulsório, guerra e calamidade. Percebam que esses aqui também estão previstos na outra tabela. Aqui nessa tabela, como exceção à anterioridade nonagesimal, nós temos o imposto de renda. Então percebam que o imposto de renda não aparece na tabela anterior. Isso significa dizer que o imposto de renda não é exceção ao princípio da anterioridade anual, mas é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Na prática, sabe o que isso significa? Vou dar um exemplo, assim como eu disse aqui para o IPI. O imposto de renda, se ele tiver a sua alíquota majorada, esta majoração só poderá ser cobrada a partir dos fatos geradores ocorridos no exercício financeiro seguinte. Por exemplo, se nós tivermos uma lei que majorar alíquotas do imposto de renda, agora em 2020, abril de 2020, essas novas alíquotas só poderão ser cobradas a partir dos fatos geradores ocorridos em 1º de janeiro de 2021. Mas vamos imaginar que essa lei tenha sido publicada lá no dia 22 de dezembro de 2020, que é o último dia da sessão legislativa. Ou até depois, no dia 31 de dezembro de 2020, porque a publicação pode ocorrer fora da sessão legislativa, sem problemas. A pergunta que se impõe é necessário aguardar 90 dias para que sejam cobradas essas alíquotas majoradas? Resposta: não. Percebam, o imposto de renda é exceção à anterioridade nonagesimal, o que significa dizer que este imposto, o imposto de renda, não se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal. E por fim, nós temos a base de cálculo do IPTU e a base de cálculo do IPVA. Sobre a base de cálculo do IPTU e do IPVA, eu chamo sua atenção para um detalhe. Quando estudamos o princípio da legalidade tributária, eu não sei se vocês se recordam, mas eu vou lembrar vocês. O artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional informa que a atualização monetária não significa tornar o tributo mais oneroso. Logo, se a atualização monetária não significa torná-lo mais oneroso, conforme vimos nessa aula, isso significa que não se sujeita também ao princípio da anterioridade, nem nonagesimal e nem anual. Tá certo? Agora, a majoração da base de cálculo, ou seja, recalcular a base
econômica sobre a qual vai recair a tributação sobre a propriedade urbana ou sobre a propriedade de veículo automotor, aí sim está tornando o tributo mais oneroso. E nesse sentido, é necessário sujeitar tanto a legalidade quanto a anterioridade anual. Porém, a majoração da base de cálculo do IPTU e do IPVA não está sujeita à anterioridade nonagesimal. Sintetizando, majoração da base de cálculo do IPTU e do IPVA está sujeita ao princípio da anterioridade anual? Resposta: sim, tanto é que isso aqui não está na outra tabela. Agora, majoração da base de cálculo do IPTU e do IPVA está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal? Resposta: não, tanto é que está nessa tabela. Então, o que significa? Vamos imaginar que a Câmara de Vereadores aprove um projeto de lei enviado pelo prefeito, majorando em 15% a base de cálculo dos imóveis de um determinado município. O prefeito sanciona, promulga e publica no dia 26 de dezembro. Pergunto: a partir de quando que eu posso cobrar esse tributo majorado, o IPTU? Resposta: só a partir do exercício financeiro seguinte. Ótimo, mas eu preciso aguardar 90 dias? Resposta: não. Perceba que na tabela, a base de cálculo do IPTU é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Tá certo? Eu sugiro que vocês comparem as duas tabelas e procurem identificar quais tributos se sujeitam só à anterioridade anual, quais tributos se sujeitam só à anterioridade nonagesimal e quais tributos não se sujeitam à anterioridade nenhuma. Se o tributo estiver nas duas tabelas, isso significa que desde quando a lei for publicada, já é possível a sua cobrança. Se o tributo estiver só na tabela da anterioridade anual ou de exercício, significa que o tributo não se sujeita à anterioridade anual ou de exercício. Porém, se o tributo não estiver na tabela anterior e faz referência à anterioridade anual, mas estiver nessa tabela, isso significa que, em que pese a majoração ou a instituição de novo tributo ter que obedecer o princípio da anterioridade de exercício, não estará sujeita à anterioridade nonagesimal. Tá certo? E assim nós encerramos o princípio da anterioridade. Na próxima aula, estudaremos o princípio da vedação ao confisco. Até lá!